o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Irmãos, vamos ver aqui primeiramente quem escreveu esta epístola. Não há muitas controvérsias em relação a quem escreveu 1 João. Nós temos relatos internos da própria epístola e também nós temos relato externo de pessoas que conviveram naquela época, que estavam mais perto do apóstolo João, que nós aqui já estamos afirmando que foi o apóstolo João. John Stott, um grande estudioso da Bíblia, inclusive do Novo Testamento, ele afirma que muitos pais da igreja atestaram a autoria de João, incluindo Papias de Herápolis, que era no ano, ele estava ali mais ou menos no ano 90, perto de João mesmo. Conviveu muito com João, tal de Papias. E também um líder da igreja chamado Cerinto, que foi um herege, depois ele se demandou pelas heresias afora. Também ele confirma que João escreveu esta epístola. Temos também Tertuliano, Orígenes de Alexandria, e temos Eusébio de Cesareia, Cipriano de Cartago e muitos outros que viveram ali até o quarto século, do primeiro até o quarto século, que atestam que esta epístola foi escrita por João. Mas quando nós vamos para o próprio livro de João, ele é como que nós estamos aqui por inferência, entendendo que ele esteja falando. O que era desde o princípio, o que temos. Observe que ele coloca aí no plural, o que temos ouvido. E no verso 3, o que temos visto e ouvido. Aqui se diz que ele e os demais apóstolos, subentendido aqui como os demais apóstolos, estavam relatando isso para a igreja. Ele está dando a veracidade dos seus escritos. Ele está dizendo o seguinte: o que eu vou dizer a vocês não é uma opinião minha, não é somente o que eu vi, é o que temos visto e ouvido. E aqui ele está falando com autoridade apostólica. E nós sabemos que um dos critérios para que um livro da Bíblia fosse aceito como inspirado pelo Espírito Santo, ele teria que ter sido escrito por um apóstolo. E segundo, João aqui parece que dá esse testemunho, porque ele disse: nós vimos ele, nós pegamos nele, nós contemplamos ele, nós apalpamos ele. Então nós estamos dando testemunho de que ele é o Cristo, ele é o que ele diz ser de fato. Então aqui João, juntamente com os apóstolos, está dando aqui, irmãos, estão dando aqui para nós a garantia de que essa epístola tem autoridade apostólica. Não é somente João que está falando aqui. E no capítulo 4, versículo 14, o apóstolo diz: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Então, a autoria, tanto interna como externa, nós não temos muita dificuldade para entender que foi o apóstolo João. E ele também que escreveu o Apocalipse, e ele também que escreveu o Evangelho, que traz o seu nome, Evangelho segundo João. Então, mas qual é a data, então, que foi escrito 1 João? Agora há um pouco de controvérsia, né? Há um pouco de controvérsia, mas a Bíblia de Genebra, ela data essa epístola aqui no ano 85 até o 95. Ela coloca isso aqui, que provavelmente foi no ano de 85 até o 95. João aqui já estava velho, bem velhinho. E os estudiosos dizem que a razão por que eles dizem que estava velhinho é porque
ele trata a igreja como filhinhos. Ele sempre se dirige aos irmãos como filhinhos. Isso é uma maneira muito peculiar dos mais em idade chamar a igreja de filhinhos, os irmãos de filhinhos. Então, é uma data que nós podemos colocar aqui como certa, no ano de 85 até o 95. Uma coisa interessante também é que João não cita aqui o templo. Se ele não cita o templo, porque foi posterior à derrubada do templo. Paulo, pelo contrário, em Tessalonicenses, ele cita o templo. Ele diz que o anticristo sentaria no templo de Deus, querendo ser Deus. E pelas análises históricas, Tessalonicenses foi escrito no ano 52, 53. Então tinha razão de Paulo falar sobre o templo. João aqui não fala. Então nós podemos cravar aqui que ele escreveu essa epístola depois do ano 70. E nós aqui estamos junto com a Bíblia de Genebra, que coloca essa data aqui no ano de 85 até 95. Então, o que ensejou João a escrever? O que estava acontecendo ali naquela região da Ásia, especialmente Éfeso, para João escrever dessa forma? O que estava acontecendo? Irmão, nós precisamos entender que não existe assim um escrito da Bíblia, um compêndio teológico. Ninguém escreveu para fazer um compêndio teológico, fazer debates teológicos, não. Escreveram conforme a necessidade da igreja. Todas as epístolas de Paulo e todos os escritos foram para escrever, para atender, melhor dizendo, uma necessidade da igreja. Papias, que segundo a história da igreja teve contato direto com João, escreveu que ele foi o último dos apóstolos e estava numa idade avançada. Segundo Papias e outros que conviveram com João, inclusive Policarpo, que também esteve junto com João, eles escreveram que João estava em Éfeso e muitas pessoas queriam ouvir João, porque ele era o último dos apóstolos. Olha, nós temos só um apóstolo vivo, então vamos ouvi-lo. Vamos até Éfeso, vamos ouvir o que João tem a dizer, o último apóstolo. E segundo esses historiadores, esses irmãos que conviveram com o apóstolo João, ele supervisionava várias igrejas, inclusive a igreja de Éfeso, com uma voz vibrante, ainda velhinho, com a voz vibrante, amando o Senhor, escrevendo sobre Jesus Cristo, dando palestra, falando sobre Jesus. E as pessoas curiosas querendo saber, conta-nos mais sobre Jesus, você que andou com ele, como ele era. E as pessoas estavam naquela geração que não conviveu com ele, que não conheceu Jesus pessoalmente, iam atrás de João para saber como que era Jesus, e João tinha uma agenda, vamos dizer assim, lotada para atender a igreja, porque ele era o último apóstolo. E você lembra que Jesus falou que ele, de fato, seria o último mesmo, né? Mas o que levou João a escrever? A igreja estava sendo atacada por filosofias religiosas falsas, como crença no demiurgo, nós já vimos isso aqui na escola bíblica dominical, como Deus, o grande abóboda, a mônada universal, de onde derivam todas as criaturas. Então a igreja estava sendo atacada por essas heresias, e aqui já, como nós ainda falamos na escola bíblica dominical, já era digamos assim, um embrião do gnosticismo, do docetismo. Inclusive, me parece que é mais docetista aqui no livro de João, que ele estava atacando, que ele estava, de fato, defendendo a igreja, porque ele diz que aquele que disser que Jesus não veio em carne é o anticristo. E os docetistas afirmavam isso. Olha, você olhava para Jesus, você parecia que ele tinha um corpo, parecia que ele era de carne e osso, mas não era. Ele era espírito. E Cerinto, que conviveu, segundo o historiador lá, que conviveu com João, ele diz, não, Jesus era um homem comum, e na época do batismo desceu o Espírito sobre ele, e ficou com Jesus até a cruz. Quando ele foi subir para a cruz, o Cristo abandonou Jesus, e ele morreu agonizando. Estou falando de Cerinto, tá? Que estava junto com João. Se eles estão certos, esse Cerinto fez um grande estrago na igreja
E parece-me aqui, irmãos, que os docetistas era o pior inimigo ali da igreja. E se você der uma olhada aí no versículo 18, do capítulo 2, filhinho, já é a última hora, e como eu viste que vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Observe, gente da igreja, gente influente da igreja, estava dividindo a igreja, colocando, como nós falamos aqui, no nosso contexto atual, colocando dúvida no coração dos crentes, e João já com as forças não tão boas mais, já estava velhinho, e ele precisava de escrever isso, e essa carta aqui não foi exatamente para a igreja de Éfeso, mas para toda a região ali que João supervisionava como pastor daquelas igrejas, e ele precisou de escrever, e ele escreveu forte. Eles estão saindo do nosso meio. O anticristo saiu do nosso meio, os anticristos. Então, me parece aqui, irmãos, que João está falando que essas pessoas saíram do meio da igreja, irmãos, de dentro da igreja, para minar a doutrina da igreja, para falar contra a pessoa de Cristo, negar que Jesus veio em carne. Isso é muito, muito sério. Então, para qual propósito João escreveu esta carta? Ele disse aí no capítulo 1, versículo 3 e 4, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então, ele escreve essa carta para que haja comunhão doutrinária. Aqui não é comunhão com os outros. Ele vai falar isso depois. Temos que ter comunhão uns com os outros. Mas aqui ele está dizendo que devemos ter comunhão doutrinária, não com ele, mas com os apóstolos. Porque ele está falando em nome dos apóstolos. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E no capítulo 2, versículo 1, João fala também aí que é para nós crescermos na santidade. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esforcem o máximo que puder. Orem. Tenha comunhão doutrinária conosco. Fiquem sempre alegres para que não pequeis. Também este é um objetivo, um propósito que João escreveu essa carta. E ele deixa isso aqui bem claro. E se você quiser dar uma olhada no capítulo 5, versículo 13, tem nos outro propósito aí que João fala. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Eu estou escrevendo vocês que vocês são salvos, afirmando que vocês que não foram embora junto com os anticristos aí, que vocês que ficaram, vocês têm a vida eterna. Deixa eles embora. Saíram de nós porque não era de nós. Porque se fosse nosso, estaria conosco. É interessante, irmãos, essa base para nós colocarmos aqui, para nós continuarmos nosso estudo durante o tempo que o Senhor nos der. Mas eu gostaria de falar também com vocês sobre a palavra-chave do livro de João, as palavras-chave. Quando a gente estuda história, quando a gente estuda hermenêutica, que é a ciência de interpretação, a gente precisa descobrir dentro do livro chaves hermenêuticas. Por exemplo, eu falei na pregação passada que Jesus repetiu 10 vezes a palavra Pai. Aquilo é uma chave hermenêutica para mostrar de quem ele estava falando. Não é uma chave, são muitas chaves hermenêuticas. Observe que no capítulo 1, a palavra-chave é comunhão. No capítulo 1 é comunhão. Olha o versículo 3, 2 vezes aparece a palavra comunhão. O versículo 6 aparece a palavra comunhão. E no versículo 7 também aparece a palavra comunhão. Então, essa chave do capítulo 1 aqui, tudo que nós fizermos aqui, falarmos aqui, qualquer pregador que for falar aqui, precisa tentar que tenha uma dobradiça, é comunhão. Comunhão aqui é doutrinária.
E essa comunhão doutrinária, ela tem um aspecto de ter uma comunhão horizontal. E no capítulo 2, a palavra-chave é conhecer e permanecer. E no capítulo 3 é amar, conhecer e permanecer. E no capítulo 4 é amar, conhecer e permanecer. E também no capítulo 5 é conhecer a vida. Olha, temos uma chave hermenêutica aqui para nós construirmos o nosso estudo. Então, aqui é conhecer a verdade e viver a verdade. Então, qualquer pessoa que for pregar, que for ensinar sobre 1 João, ele precisa saber que está falando de duas coisas aqui. Ele está falando, na verdade, de conhecer, amar e permanecer. Conhecer, amar e permanecer. Quem são esses? Os filhos de Deus. Os anticristos que saem da igreja e vão embora, eles não permanecem. Eles não amam. Eles amam programa da igreja. Amam muito o programa da igreja. Enquanto tem programa da igreja, estão dentro. Estão fazendo festa, dão glória a Deus, pulando, mas tirou a programação da igreja, tirou as celebrações da igreja, pronto. Não tem mais comunhão, não tem mais conhecer, não tem mais permanecer. Vamos embora. Ainda falam mal da igreja ainda. Então vamos agora, irmãos, fazendo essas considerações, vamos olhar aqui atentamente o versículo 1. Como nós devemos ver Jesus? Quem é esse homem? Como nós devemos ver Jesus? E João aqui fala, ele deve ser visto em sua humanidade perfeita. Devemos ver Jesus na sua humanidade perfeita. Observe que João coloca aqui 5 cláusulas nesse versículo aqui, para nós olharmos para Jesus, contemplarmos ele na sua humanidade perfeita. Observe o que ele diz, o que era desde o princípio. Ele é antes de toda a criação. Aqui vemos, podemos olhar aqui, irmãos, como princípio, desde o princípio, que Jesus já existia antes de Deus criar o universo. Antes de Deus criar qualquer coisa, Jesus é desde o princípio. Para aquelas pessoas que estavam, inclusive Ário, no 4º século, que diz que Jesus é uma segunda criação de Deus, aqui João está dizendo, não, ele é desde o princípio. Isso é lógico, porque nenhuma criação é anterior ao seu Criador. Nenhuma. É por isso que João aqui fala que Jesus é desde o princípio. Segunda cláusula que João coloca aqui, o que temos ouvido. O que temos ouvido. Irmãos, esses homens tiveram o privilégio de ouvir Jesus falar como seu próprio timbre de voz. Aqui João está falando, gente, meus irmãos, nós os apóstolos, nós ouvimos Jesus com seu próprio timbre de voz. Nós conversamos com Jesus e nós ouvíamos de Jesus. Talvez João estivesse lembrado ali daquela ocasião, no Sermão do Monte, Jesus falando, virando para eles, dando instruções. Aquilo ficou na mente dos apóstolos. E quando João vai escrever para essas igrejas, ele diz, nós ouvimos Jesus. Eles ouviram o próprio Deus. Nem Moisés viu Deus. E os apóstolos viram. Esta, irmãos, é uma informação que dá credibilidade para aquelas igrejas que estavam sendo atacadas e talvez muitos estavam com dúvida em relação a Jesus. Aí João diz, nós temos ouvido. E a segunda cláusula, ainda vou continuar aqui, temos ouvido. Eles ouviram Jesus pregar sobre a sua volta. Eles ouviram o Senhor afirmar que os falsos mestres invadiriam a igreja e que surgiriam muitos falsos cristos no nome dele. Eles ouviram Jesus dizer que na casa do Pai havia muitas moradas. Como estas palavras ficaram, irmãos, impregnadas na mente
e na alma desses homens. Eles ouviram também Jesus dizer que eles seriam entregues às autoridades e seriam mortos. Eles estavam lembrando dessas palavras de Jesus. E isso impulsionou a vida deles. Impulsionou. Em Atos capítulo 4, se eu não estou falando a memória, no capítulo 20, eles até falaram, no capítulo 4, versículo 20, eles até falaram, não, nós não podemos calar o que temos visto e ouvido, nós vamos falar, nós temos que falar. Nós vimos Jesus, nós ouvimos Jesus, então não tem como ficar calado, não tem como ficar calado. Então veja, irmãos, como que João está falando aqui para aqueles irmãos que estava lendo, imagina aquela igreja, pegando a carta de João e lendo assim, o que era desde o princípio e o que temos ouvido. João falando. E o que temos visto. O que João e os apóstolos viram? Antes da morte de Cristo, os apóstolos viram o poder de Jesus sendo manifestado na vida das pessoas, com curas, com milagres. Aqueles homens viram Jesus ressuscitar mortos. Aqueles homens viram Jesus andando sobre as águas. Aqueles homens viram Jesus ressuscitando Lázaro 4 dias, jaz na sepultura. Aqueles homens viram Jesus fazendo coisas extraordinárias, ensinando com autoridade. Aqueles homens viram Jesus expulsando demônios com autoridade. Eles viram. João está dizendo, nós ouvimos e nós vimos. Eu estou falando para vocês que este é o Cristo que nós estamos pregando. Eles foram testemunhas oculares, irmão, destas coisas. Eles viram também Jesus orando em agonia no Getsemane. Viram os soldados prendendo Jesus. Eles viram Jesus todo ensanguentado, andando na via dolorosa, carregando a cruz. Eles viram Jesus com seu corpo todo machucado. Estes homens relatam que viram Jesus pendurado na cruz, contorcendo de dor. Eles presenciaram Jesus clamando a Deus em grande dor e agonia. Eles viram Jesus perdoando o ladrão. Eles viram e ouviram Jesus fazendo isso. E eles viram Jesus com seus pés saindo do chão, indo para a eternidade com o Pai. João está dizendo, nós temos ouvido e nós vimos. Estamos dando aqui um relato ocular. Nós estivemos com Jesus. Nós estivemos com Deus. E a quarta cláusula que João fala aqui é o que contemplamos. Nós contemplamos. Para nós ver e contemplar é a mesma coisa, mas na língua grega não. Na língua grega, contemplar é um pouco mais completo. Ver, na língua grega, eu vi, sem observar detalhes, nem nada, eu vi. Mas na língua grega, ver, contemplar tem um significado mais amplo, vai um pouco além, é perceber detalhes no objeto. É deter por um tempo o seu olhar em alguma coisa, é entender o sentido que acabou de ver. Eu vi e entendi. Isso é também contemplar. Observando cada detalhe, como de um perito ou um detetive policial que investiga. Pedro, quando viu lá, o texto lá diz que ele contemplou o sepulcro vazio. Ali ele entendeu, tem alguma coisa. Esse corpo não foi roubado, como eles estão falando. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Ele contemplou. Ele não só viu, ele contemplou. E eles contemplaram o túmulo vazio de Jesus. E a quinta aqui, irmãos, o que as nossas mãos apalparam. Aqui batendo de frente aqui com os docetistas. O corpo de Jesus não é real. O corpo de Jesus é uma miragem. O corpo de Jesus não dá para apalpá-lo. Aqui ele diz, não. Nós, os apóstolos, afirmamos que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Nós sentimos o corpo dele. E João ainda, até fala que ele deitava
no peito de Jesus. Se ele quisesse escrever aqui, ele até falaria, eu ouvi o coração dele bater. Ele é real, ele é de carne e osso, ele é humano e ele é divino. Pensa, irmão, na grandeza de uma informação dessa para aquelas igrejas que estavam sendo combatidas pelas heresias. Pensam nisso. E o segundo lugar aqui, irmãos, como Jesus deve ser visto? Ele deve ser visto em sua divindade perfeita. A vida se manifestou. Ele começa no versículo 2, e a vida se manifestou. Que coisa gloriosa nós temos aqui. Onde o invisível se tornou visível. O eterno aparecendo no tempo diante dos olhos dos homens, se revelando claramente às pessoas. A vida que deu origem a tudo, agora estava diante daqueles homens. A vida que sempre as mentes mais brilhantes da antiguidade se reuniam para debater de onde veio tudo isso, quem fez tudo isso, de onde vem a vida, como que surgiu a vida no mundo. Aí vem João e diz, a vida se manifestou. Os profetas de Deus ansiaram por isso. Eles falavam de Deus com muita veemência, com muito ardor no coração. Os cultos no Antigo Testamento eram realizados com este anseio dos profetas, dos crentes piedosos do Antigo Testamento, de querer ver Deus, de ver Deus. Inclusive, esse é o anseio de um dos discípulos de Jesus, Filipe, não é? Ele disse, para onde o senhor vai? Nós queremos ver o Pai, queremos ver Deus. Aí Jesus diz, rapaz, quem me vê a mim, vê o Pai. Aqui João diz, a vida se manifestou aqui na terra, ele desceu até aqui, ele veio até aqui, e nós o contemplamos, nós pegamos nele, nós tivemos oportunidade de ouvi-lo, de vê-lo, de apalpá-lo, e nós tivemos a oportunidade de seguir as suas pisadas. Que coisa maravilhosa João relata aqui, meus irmãos. E terceiro aqui, versículo 3 e 4. Saber como Cristo produz em nós a verdadeira experiência cristã. Para que João está relatando tudo isso aqui para aquela igreja? Para produzir uma verdadeira experiência cristã. Hoje as pessoas têm muita vontade de sentir Deus, outras pessoas acreditam que quando se emocionam muito, é o Espírito Santo que fez aquilo. Eu não estou questionando isso. Eu não questiono isso não. Cada um tem a sua particularidade com Deus. Fato é que eu sou testemunha disso. Quando nós buscamos mesmo a Deus, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, nós nos emocionamos. Com certeza. Nós nos emocionamos, nós ficamos até mesmo com um aspecto diferente. Mas aqui João está dizendo, irmãos, que eles viram, eles ouviram, eles pegaram, e eles escrevem isso para quê? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente, vocês igualmente, mantenhais comunhão conosco. Não acreditem nesses anticristos que estão saindo por aí. Mantenham comunhão conosco. Creiam no que nós estamos falando a vocês. Nós tivemos com ele, nós convivemos com ele. Nós vimos, nós apalpamos ele. Então, eu estou escrevendo isso para vocês de João aqui, para vocês terem comunhão doutrinária conosco. Comunhão nessa mesma doutrina que Jesus veio em carne e que Jesus é Deus ao mesmo tempo. Que coisa que João está falando aqui, irmãos, para aqueles irmãos. Então, queridos irmãos, nós estamos falando, igreja da Ásia, igreja do século 21, nós estamos escrevendo isso para que vocês tenham comunhão conosco. Irmãos, podem ter, uma igreja pode ter
E tem muitos trabalhos religiosos, muitos. A igreja pode ter ministério daqui, ministério dali, muito ativismo. Mas se não tiver, irmãos, a doutrina certa, não tem comunhão com os apóstolos. Aqui fica claro. Aqui fica claro, irmãos. A comunhão, nós não temos comunhão com a mentira. Nós não temos comunhão com o falso. Nós temos comunhão com a verdade. Então, infelizmente, queridos, infelizmente, eu falo isso como pastor e também com o coração muito triste, porque as pessoas hoje estão procurando não verdade, não doutrina. Estão procurando engajamento na igreja. Que igreja maravilhosa, que tem um grupo lá. Eu não, irmãos, tem que ter uma boa recepção, é claro que tem que ter. A igreja precisa ter uma boa recepção, a igreja precisa, sim, tratar, receber os visitantes bem, conversar com os visitantes. Mas nós temos que fazer isso por comunhão doutrinária, não para eles ficarem aqui. Eles ficam aqui se eles quiserem, não é para eles ficarem aqui. Nós temos que fazer isso porque nós estamos em comunhão com os apóstolos. Então nós precisamos olhar essas coisas. Às vezes uma igreja é cheia, lotada, tem trabalhos magníficos dentro da igreja, mas não tem comunhão doutrinária. Se não tem comunhão doutrinária, não tem comunhão com os apóstolos. Se não tem comunhão com os apóstolos, não tem comunhão com a verdade. Se não tem comunhão com a verdade, não tem comunhão com Cristo. Tem comunhão com a religião, com a denominação, com aquele lugar, com aquela entidade ali. Mas com Jesus não tem. E é por isso que ele diz que muitos saíram no meio deles aí, foram embora. Não é? Foram embora. Se no verso 3, irmãos, a verdadeira experiência cristã é a comunhão com os apóstolos, com o Pai e com Cristo, você vê que depende. Não tem jeito de nós termos comunhão com Deus, não tem jeito de termos comunhão com Jesus, se não tivermos comunhão com os apóstolos dele. Nós não vimos os apóstolos, gente, nós estamos só ouvindo o que eles estão falando aqui, e é pela fé que o Espírito Santo acompanha a igreja. Então agora, pelo Espírito Santo, que esclarece a minha mente, a sua mente, aí agora sim, eu estou de mãos dadas com ele lá no primeiro século. Tenho comunhão com esses homens que inclusive já partiram. É a comunhão. Como que a igreja cresceu? Como que a igreja se expandiu? Através de ativismo religioso? Não, eu quero que você, pelo menos escute que eu vou ler aqui, Atos capítulo 2. Como que a igreja, qual era a prioridade da igreja? Versículo 42, 2 e 42. Veja como que a igreja era. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vamos parar por aqui. Primeira coisa, perseverar na doutrina dos apóstolos. Irmão, não tem jeito não. E doutrina dos apóstolos é a doutrina da Escritura. É a doutrina da palavra do Senhor. Uma igreja pode ter um prédio muito bonito. E eu não sou contra também não, temos que ter um prédio muito bonito. Bem atual. Temos que ter a organização dos trabalhos. Mas o que adianta tudo isso se não tem a verdade ali? Acho que é melhor ter as duas coisas. Se não tiver como ter as duas coisas, pelo menos temos a verdade. Porque é a verdade que de fato nos estabelece como comunhão com os apóstolos. Mas e no versículo 4? No versículo 4, ele diz que eles escreveu para que a alegria deles fosse completa. A alegria dos apóstolos fosse completa. Não a alegria da igreja. É claro que a alegria também da igreja, mas aqui ele foi bem enfático. Estas coisas, pois, os escrevemos para que a nossa alegria seja completa.
Ele está dizendo, irmãos, oh, amados irmãos da Ásia e todas as igrejas, apesar de ter muita gente saindo da igreja, apesar que tem muita gente abandonando a verdade, mas eu estou escrevendo a vocês porque eu estou alegre que vocês permaneceram. Eu estou alegre que vocês não seguiram os falsos mestres por aí. Eu estou alegre, ou nós estamos alegres, claro que é ele, porque ele era o único que estava vivo. Nós estamos alegres porque vocês permaneceram fiéis e deram crédito àquilo que nós ensinamos. Então, estou escrevendo para vocês que permaneceram, para que a nossa alegria seja completa. É claro, irmãos, que nenhum pastor quer ver pessoas saindo da igreja. É claro que não. Mas se for pessoas que não são dos nossos, eu vou dizer a vocês mesmo, com sinceridade, no meu coração, é bom que vá. É bom mesmo que vá. As pessoas que não, às vezes, traz mais problema para a igreja, traz divisão para a igreja, é bom que as pessoas mesmo vão. Mas ficamos alegres quando as pessoas permanecem, porque o João aqui diz, vocês que ficaram, nós estamos escrevendo para vocês, e pode ficar certeza que o nosso coração está alegre. O nosso coração está alegre. A alegria dele era tanta que parece que ele está dizendo, nós conhecemos todos vocês. Uma alegria completa. Ele, claro que ele não conhecia todas as igrejas. Claro que não, inclusive na idade dele. Ele não conhecia todas as igrejas. Mas ele diz, a nossa alegria é completa. Porque eu estou escrevendo para pessoas crentes, salvas, que têm a vida eterna. Porque se eles não tivessem, já tinham ido embora. Para crerem nesse homem que nós estamos acabando de falar aqui, que tem carne, que tem osso, que pode pegar nele e crer nele como Deus, é só por revelação mesmo. Então, louvado seja Deus, que ele revelou isso para vocês, vocês permaneceram. Que coisa maravilhosa aqui, irmãos, nós temos que João dando testemunho de Jesus. E como nós vamos, irmãos, pensar nesse texto hoje? João relata o que eles ouviram e viram de Jesus. Não temos nós agora a mesma responsabilidade? Já que nós temos comunhão com a doutrina apostólica, não temos nós agora a mesma responsabilidade de fazer conhecido Cristo que nós conhecemos? Por que não, irmãos? Temos a responsabilidade. Por que o Espírito Santo habita dentro de nós hoje? E por qual razão o Espírito Santo abriu a nossa mente hoje? Para nós só trabalhar, vir na igreja domingo, cantar? Não, muito mais. Muito mais. Precisamos orar primeiramente, pedir ao Senhor que ilumine a mente. Precisamos orar pedindo ao Senhor que mande alguém para nós falarmos de Jesus. Será que nós estamos fazendo isso? Senhor, mande alguém. Talvez as pessoas tenham dificuldade de iniciar uma conversa e, de repente, surge uma oportunidade e você não deve desperdiçar essa oportunidade. Não é convidar para ir a uma igreja qualquer, nem ir para a nossa igreja. Primeiramente, é convidar para ir para a igreja. Primeiramente, o que você acha deste mundo? Eu me lembro que uma vez eu saí para evangelizar com os jovens, aí tinha uns jovens sentados assistindo futebol e tudo. Eu cheguei, falei do time que estava vestindo a camisa, falei também do outro, e perguntei, quem ganhou aí hoje? Aí ficaram os jovens lá, zoando uns dos outros que tinham perdido, e eu disse, mas eu conheço um que não perde nunca, ele só ganha, é Jesus. Ah, cara, você vai falar, para mim você ia falar de futebol, muito mais do que futebol, mas eu interagi com eles, sentei lá, fiz uma conversa com eles, podemos conversar? Podemos? Uma vez fomos evangelizar lá na praça de Mário Campos, foi em 2021, antes de eu vir para cá. Fomos lá na praça de Mário Campos e tinha muitos jovens ali com aqueles tipo de situações, vocês sabem, eu imagino que vocês sabem.
procurando delírios, etc. Buscando alívio na mente, etc. Eu cheguei e falei com o irmão, eu vou lá conversar com esses jovens. Falei assim, eles estão todos fora deles. Não tem problema não. Nós vamos lá conversar com eles. Falei assim, olha, eu conheço uma droga que faz vocês felizes para sempre. Você é usuário só. Conheço uma droga que te leva ao êxtase mesmo. E você nunca mais volta a essa terra. Isso é sério, sério. E fui falando com eles. Entreguei um folheto para eles, falei o que estava lá no folheto e diz, Jesus é o que traz satisfação para a sua alma, meu querido. É Jesus. Se não for Jesus, vocês estão perdendo tempo. Vocês querem que eu ore com vocês? Pode orar. E teve um que até ajoelhou. Ajoelhou. Irmãos, precisamos. E Deus dá oportunidade. Deus dá oportunidade de falar. Às vezes, um assunto sem nexo acontece e você fala de Jesus. Nós precisamos falar. E ele diz, nós temos visto e ouvido e anunciamos a vós outros. Estamos anunciando a vós outros quem é Jesus. Agora aqui, irmãos, para terminar, para desfrutar da verdadeira comunhão e alegria plena em Deus, só é possível através do ensino claro e profundo de Jesus. Se Jesus não estiver bem claro numa igreja, se ficar falando de outras coisas na igreja, de campanha, de poder, de não sei de quê, não, ali não tem comunhão com Jesus. Jesus não está ali, eu garanto pela Escritura que Jesus não está ali. Tem muita emoção, tem muito sensacionalismo, tem muito empirismo religioso, mas comunhão mesmo com Jesus, não tem. Não tem. Porque Jesus precisa ser revelado dentro da igreja. Um pastor que se preza, um líder da igreja que se preza, ele precisa levar a igreja a ter uma visão mais clara de Jesus. Precisa fazer isso. Os apóstolos fizeram isso. A visão mais clara de Jesus.